a conversa com Benedetto. Quando terminamos, ele me disse: "Você, meu querido amigo e irmão, você não conhece a história de minha infância e juventude e por que eu entrei na vida religiosa. Vou contar-lhe. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa e eu tinha uma irmãzinha de 10 anos. Eu tinha 12. Morávamos em Alicante, perto de Sevilha, no campo. Meu pai era um homem de poucas palavras e rude no tratamento com as pessoas. Com a minha mãe, não. Ele era manso, mas não sabia demonstrar seus sentimentos mais profundos. Ele tinha adoração pela minha irmã, que se chamava Beatriz, com quem ele se desmanchava, sem falar muito. Comigo, ele era duro, severo, pois dizia que homem tem que ser assim, para enfrentar as dificuldades da vida. E toda vez que meu pai era rude comigo, minha mãe vinha em minha direção e afagava meus cabelos. Eu era feliz nesta família. Sabia que éramos amados. Um dia, porém, Beatriz adoeceu, perdeu as forças e as cores alegres e o rosado de seu rosto tão meigo. Meu pai procurou todos os médicos da região e disseram que ela tinha doença azul, aquela em que o sangue perde a vitalidade e, consequentemente, as pessoas vão ficando pálidas, de um azulado triste, e o desenlace sempre é fatal. Meu pai não deixava a cama dela por nada, e eu ia ao campo fazer seus afazeres, parte deles. Mas chegou o dia em que Beatriz chamou todos nós ao seu lado, logo de manhã, em um dia lindo de primavera, e nos disse, com sua voz fraquinha, mas tão amada, que faria uma viagem e queria se despedir. Meu pai pensou que ela estivesse delirando, mas ela não estava com febre naquele momento. Ela pediu para todos nós segurarmos sua mão e nos disse: "Até logo." Fechou os olhos e morreu. Meu pai ficou desesperado, sem consolo, por mais que minha mãe procurasse ser forte. Eu continuei a segurar as mãos de Beatriz. O desespero de meu pai era tão grande que os vizinhos do campo logo chegaram. Chamaram o padre que atendia aquela região e o corpinho frágil de Beatriz foi enterrado na manhã do dia seguinte. Meu pai estava uma pessoa imobilizada pela dor. Acompanhou maquinalmente as cerimônias todas, até o cemitério e enterro final. Nos dias seguintes, ele se levantava cedo, ia ao campo e voltava bem tarde. Mal tocava na comida. Minha mãe, muito preocupada, dizia que ele ia para a cama e não falava uma palavra, e seus olhos não fechavam, mirando firmemente o teto de nossa casa. Um dia, ao final da tarde, ele não voltou, e minha mãe foi comigo procurá-lo. E nossa surpresa foi terrível. Meu pai havia se enforcado em uma árvore. Minha mãe, ao ver aquela cena, desmaiou e eu, rapazote, não sei como, arrumei uma força que eu não tinha, subi na árvore, cortei a corda e o corpo de meu pai caiu. Desamarrei a corda de seu pescoço e fui correndo chamar os vizinhos, deixando minha mãe ali no chão. Cerca de 10 minutos depois, voltei com 2 vizinhos que eram conhecidos nossos de mais de 10 anos. Eles conseguiram despertar minha mãe e levaram o corpo de meu pai para casa. Minha mãe estava muito fraca e esses fatos tão próximos minaram a força de seu coração. Colocaram a minha mãe em seu quarto, com uma das mulheres que vieram nos ajudar, sentada junto à cama. Os vizinhos estavam conversando entre si e eu pude escutar o que diziam. Eles sussurravam que tinham de esconder a marca do pescoço de meu pai com uma tinta e depois um lenço antes que o padre chegasse, pois, se ele constatasse que tinha sido suicídio, não rezaria por sua alma, pois ela já teria ido para o inferno, que é o lugar dos suicidas. E nem ele poderia ser enterrado no cemitério da igreja. Eu fiquei aterrado. Meu pai era um homem bom, rude, é verdade, mas amava minha irmãzinha. E como ele iria para o inferno? Não podia acreditar. Seus amigos combinaram e misturaram uma das tintas de flores e passaram em seu pescoço, logo vestindo seu corpo com uma roupa especial, de gola larga, que escondeu totalmente a parte afetada. E, depois de quase 1 hora, o padre chegou. Desconfiado, porque meu pai era um homem forte e sabedor das dores pela morte de minha irmã, ele,
Antes de rezar o corpo e dar sua bênção, pediu para baixar a gola larga que cobria seu pescoço. Os vizinhos assim o fizeram, mas deixando pouco à mostra, já que eles tinham coberto, com uma tinta cor da pele, a marca da corda. Mas não foi suficiente. O padre Lorenzo pegou um pedaço de pano, passou no pescoço do meu pai, retirando toda a tinta, e disse simplesmente: esta alma está perdida para sempre. Enterrem ao lado do cemitério. Ali não é lugar santo. Não posso encomendar sua alma a Deus, pois não há lugar no paraíso para estas pessoas, nem no purgatório. E saiu, sem dizer uma só palavra. Eu estava aterrado. Meu pai iria para o inferno e minha irmãzinha, que ele amara tanto, estaria no céu. E, se assim fosse, eles nunca se encontrariam. E meu pai sofreria para sempre, nas mãos dos demônios, naquele fogo que não acaba nunca. No dia seguinte, o corpo de meu pai foi enterrado ao lado do cemitério e minha mãe, de tão fraca que estava, não conseguiu acompanhar o enterro. Ela não conseguiu recuperar sua saúde, nem sua alegria. Pouco mais de um ano, eu já com 13 anos, seu coração falhou e ela veio a falecer. Mas, antes de sua morte, ela me disse: Bene, sei que seu pai não está em Campo Santo e que Beatriz está. Eu quero estar junto de seu pai. Sua irmãzinha já está com Deus, mas seu pai precisa de mim. Por favor, me enterre ao lado de seu pai. Com lágrimas escorrendo, eu disse que sim, e assim foi feito. Padre Lorenzo achou que eu estava louco de não enterrar minha mãe em Campo Santo, mas fez as orações todas e encomendou a alma de minha mãe a Deus. Depois do enterro e das despedidas, voltei à minha casa e retornei à rotina de minha vida, fazendo o trabalho que coubera a meu pai no campo. Toda noite eu rezava a Beatriz e a minha mãe, para que elas conseguissem pedir a Deus para que meu pai pudesse sair do inferno. Nunca rezava para o benefício das almas de Beatriz, nem de minha mãe. Eu sabia que elas estavam bem, somente para a de meu pai. Um dia eu, com quase 15 anos de idade, estava em casa, à tardinha, após o trabalho, quando alguém bateu à porta. E era o padre Lorenzo. E ele me disse: meu filho, sei de suas inquietudes e de seu sofrimento. Escuto suas confissões todas as semanas, e elas são sempre na direção de ajudar a alma de seu pai. Por que você não entra para a carreira sacerdotal? Você tem todas as características para ser um bom padre. Na vida sacerdotal, em suas orações com Deus, talvez você possa encontrar paz e resposta às suas orações. Se você quiser, posso ser seu preceptor e, se você permitir, enviarei uma carta ao preceptor de San Juan de la Reina, em Toledo, para seus estudos ali no próximo ano. Foi assim, meu querido irmão Frei Ignácio, através do padre Lorenzo, que não encomendou a Deus a alma de meu pai por não poder fazer, de acordo com os dogmas e rituais da igreja, que me tornei um frade franciscano. Porém, com essas novas revelações de que Deus nos dá outras oportunidades de vida após esta, sei que meu pai é uma das ovelhas de número 100 e que ele certamente receberá o apoio de Beatriz e de minha mãe para preparar sua reencarnação. Ou, quem sabe, hoje ele já não esteja reencarnado para outra oportunidade. Foi por essa razão que chorei tanto. Meu pai redimido. Obrigado, irmão Ignácio, por estas descobertas. Que Deus e o irmão Francisco o abençoem nessa sua tarefa tão importante de recuperar os ensinamentos secretos de Jesus. Eu escutei silente toda a confissão de Benedetto e, furtivamente, algumas lágrimas também começaram a marejar meus olhos. Ao concluir seu relato, levantei-me, abracei-o carinhosamente e lhe disse: Deus tem caminhos que não compreendemos, mas aqui está você comigo, descobrindo juntos a maravilha da justiça divina. Sim, sem sombra de dúvida, seu pai está em redenção, em outro corpo, pois não creio que nós, ao desencarnarmos, levemos muito tempo para retornar, e principalmente seu pai, que tomou a medida desmesurada do suicídio. Deus, certamente, já o colocou de volta. Estejamos felizes, meu querido amigo. Com um sorriso brotando em sua face, ele respondeu: vou preparar algumas outras fatias de queijo e, agora, vamos tomar nosso chá com mel. Amanhã, sem falta, começo a escrever nossas notas. Ah,
Na semana que vem, temos de enviar o relatório mensal à Torquemada. Amanhã cedo vou escrever algo e submeto ao seu crivo à tardinha, quando você regressar da biblioteca. Ao me deitar, pensei em tudo que tinha descoberto, ou melhor, aprendido, nas últimas semanas, e na confissão de meu querido companheiro de jornada, naquele momento ressonando em seu leito bem próximo ao meu. Notei que seu sono estava tranquilo, em paz, e pensei, agora chegou a fase de descobrir o porquê e como esses ensinos de Jesus foram contestados e proibidos.